Nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal com essa notícia da morte do menino, né? Não dá pra falar que é menino por causa da idade dele. O Charlie Kirk, que vocês todos devem estar sabendo, né, que aconteceu. Um ativista conservador norte-americano de 31 anos foi assassinado com um tiro na garganta enquanto palestrava em uma universidade em Utah, simplesmente por falar, por ter uma ideia diferente daquela maioria que vive nos campos universitários, né? E que acabam trazendo ali uma oposição ou uma, melhor, não aceitação de quem pensa diferente. A oposição, o debate de ideias é proibido. E aí os caras eliminam o que pensa diferente, não com argumentos, mas com um tiro. Tô gravando um vídeo, filho. 03 apareceu aqui. Então eu fiquei mal, cara. Fiquei mal. Parece, sabe assim, quando você tem um irmão que é unha e carne seu, assim, e ele de repente morre, sabe? É um amigão, não é só irmão, é amigo. E aí ele morre. Foi o que eu senti quando esse menino morreu. Talvez pelas ideias que ele pregava, né, que são ideias muito compatíveis às minhas. Ele é cristão, eu também sou. Ele tem uma filosofia de vida que também é bem parecida com a minha. Eu fiquei muito mal, cara, fiquei triste. Mas eu queria falar com vocês aqui, aproveitando essa situação, né, sobre o cuidado com as ideias que a gente entende. Obrigado, filho. Com as ideias que a gente recebe. Essa é sua, tá bom. Então, eu queria dar esse recado para vocês aqui. Muito cuidado com as ideias que você tem recebido, tá? Ó, e a gente recebe ideias pela televisão, pela mídia, pela internet, por livros que lemos, pelas pessoas que a gente segue. E essas ideias, elas precisam ser muito bem tratadas, tá? Porque você precisa ter um parâmetro para compará-las, para dizer se elas são positivas ou são negativas, tá? Então, as suas ideias, elas têm consequências. E você precisaria tomar muito cuidado com a consequência que essas ideias podem trazer. Tanto para você, quanto para as pessoas que estão do seu lado. Se elas forem ideias boas ou ruins, elas têm a sua carga de consequências sobre aqueles que as ouvem. Então, o primeiro apelo que eu poderia fazer para vocês é o seguinte: cuidado com as ideias que você coloca para dentro da sua mente. Cuidado com aquelas ideias que trabalham sempre com uma vantagem sobre alguém que está supostamente sendo oprimido ou em desvantagem. E que nessa luta você não é o que está ganhando vantagem, não é aquele que oprime, e você também não é aquele que é o oprimido. Você é um terceiro que está olhando de fora. Muito cuidado, porque essa é a posição do juiz, entre aspas, né? Da pessoa que se coloca como juiz e se coloca tão importante porque ouviu uma ideia, um burburinho, ou até elaborou uma ideia de maneira mais aprofundada e se acha no direito de interferir naquele conflito, ou às vezes um pseudo-conflito, para impor a sua ideia que você admitiu, que você entendeu que é a correta. Cuidado com isso, porque é aí que nós temos todos esses problemas que nós estamos enfrentando, talvez todos, né, em relação a essa chamada polarização de ideias, a esses conflitos sociais. É sempre um terceiro regrando sobre um grupo aquilo que é o melhor. Então, esse é também um menino que matou o Charlie Kirk, parece, né, que foi pego o suspeito, se for ele mesmo. É um moleque novo também. Muito provavelmente nunca conheceu o Charlie Kirk, ou teve até de repente um daqueles debates que ele tinha nas universidades, né, e de repente ficou chateado e tal, e achou que a situação ali deveria ser resolvida com uma bala, por causa de uma ideia. Então, muito cuidado com as ideias que você coloca para dentro da sua cabeça. E procure se informar sobre as origens das ideias que você recebe e
coloca como verdade na sua vida, né? Como se fosse, olha, eu nunca tinha visto essa luz tão iluminada que me mostra a raiz dos conflitos sociais, por exemplo. E aí você vai ter ali sempre um inimigo que precisa ser abatido. E dependendo do seu apetite, você vai lá e aplica esse abatimento. E vai ser de maneira injusta, eu diria até de maneira burra, porque analisar conflitos requerem muito tempo e geralmente quando você é jovem, você pensa que já sabe de tudo, quando entendeu uma ideia, ouviu falar uma ideia por aí. Eu li 2 livros sobre esse tema já. Um é esse aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó. As Ideias Têm Consequências, do filósofo norte-americano Richard Weaver. E o outro é esse aqui, do teólogo R.C. Sproul, que é a consequência das ideias, né? Traduzindo aí do inglês para o português. Ele vai falar sobre os filósofos que influenciaram as sociedades ao longo dos séculos, no último século, no século passado, no século atual também, porque as ideias ainda estão por aí, e as grandes consequências negativas que eles trouxeram. Por exemplo, hoje nós temos uma ideia de que é possível você alterar a sua estrutura biológica. Temos aí a chamada ideologia de gênero, que eu gosto de chamar de teoria de gênero. Então as pessoas vão até as últimas consequências, inclusive aceitando, admitindo a mutilação de crianças. Porque essa tal de transição de gênero é uma mutilação. Como fala o Jordan Peterson, isso aí não são médicos e psicólogos, são açougueiros humanos, ok? Então essa é uma ideia, que você pensa que realmente aquela sua vontade, que não é controlada pela sua inteligência, vale mais do que a sua estrutura biológica, que é dada a você e você não tem nenhum poder de alterar, por causa de uma ideia. Então, cuidado com as suas ideias, as ideias que você tem colocado para dentro aí como ideias positivas, né? E eu digo para vocês, a fonte das ideias verdadeiras está na Bíblia, pode ter certeza. Ela foi escrita pelo fabricante da humanidade, então ele sabe qual é a maneira correta desse produto humano funcionar de maneira correta, de maneira que seja de fato útil e proporcione felicidade para esse produto que é o humano, a humanidade, tá? Então, busque as suas ideias a partir da luz que a Bíblia traz. E a partir disso, você não precisa nem aceitar as ideias da Bíblia, tá? Elas não são impositivas. Se você não concorda, você faz a sua escolha. Mas analise as ideias que você tem recebido para que você possa entender se elas realmente, de fato, vão condizer com o fim último do ser humano, o objetivo último do ser humano, ou se elas vão ser simplesmente o atendimento das suas vontades. Porque uma cabeça ou a cabeça de um grupo de pessoas não pode representar a humanidade, no sentido de impor à humanidade aquilo que é correto. O cristianismo, por exemplo, que é a religião que eu professo, ele traz de fato o diagnóstico da humanidade, o diagnóstico da realidade e propõe, mesmo o cristianismo, que para mim é a visão correta de mundo, tá? Mesmo o cristianismo, ele não impõe, ele propõe, ok? E a pessoa pode aceitar ou não. Se você aceitar ao Senhor Jesus, você será salvo. Se você não aceitar, você será condenado. Mas você tem a opção de não escolher. Então, que nós possamos, a partir do cristianismo, analisar nossas ideias e ter o cristianismo como base, para que nós possamos, de fato, entender qual é o objetivo final do ser humano. Tá bom? Então, resumo rápido aqui desse vídeo é esse. Cuidado, porque as suas ideias, elas têm consequências. Um forte abraço e busque sempre as coisas do alto.